Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que começa agora. Hoje com os principais momentos das sessões plenárias dos dias 28, 29 e 30 de junho de 2017. Karina, essa semana ela é marcada pelo fato de que tivemos inclusive uma sessão a mais, sessão extraordinária na sexta-feira, dia 30 de junho, porque é a última semana marcando o encerramento das atividades no plenário do Supremo Tribunal Federal, encerrando-se o primeiro semestre de 2017, antes do recesso forense do mês de julho. E também uma outra questão, que é o fato que temos um nome específico para o processo que também marcou a semana. Chama-se colaboração premiada. Exatamente, Cadu. Depois de 3 sessões, longas sessões plenárias, para decidir sobre os limites da atuação do relator e em que momento o plenário do Supremo Tribunal Federal se debruçaria sobre questões envolvendo as colaborações premiadas, nessa semana, definitivamente na quarta-feira, na verdade na quinta-feira, se encerraram todas essas discussões e o plenário do Supremo pôde estabelecer quais são esses limites e parâmetros dentro desse tema da colaboração premiada. E aí já foi a quarta sessão exatamente, Exato. Fechando esse julgamento. Na semana passada, tanto na quarta e na quinta, nós tivemos as sessões plenárias destinadas à discussão apenas desse tema, nessa quarta-feira da mesma forma e na quinta com o encerramento. E na quinta-feira, outros julgamentos também foram realizados, trazendo temas bastante importantes e declarações de inconstitucionalidade ou confirmação de constitucionalidade de leis. Uma lei do Estado, uma lei municipal de Belo Horizonte teve a sua constitucionalidade confirmada no plenário do Supremo, entendendo os ministros que o município pode sim legislar de forma concorrente para atender interesses locais quando o assunto é poluição e proteção ao meio ambiente. Declarar a inconstitucionalidade de uma lei de Santa Catarina que teria ampliado o alcance do Vale Transporte para todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, e o ministro Celso de Mello, relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, entendeu que, por vício de iniciativa, haveria uma inconstitucionalidade formal e a lei foi declarada inconstitucional. E um tema de extrema importância e que teve o julgamento iniciado em 2009, que em 2015 a apresentação do voto vista, mas com a suspensão do julgamento, mais uma vez, em razão de um pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso, na quinta-feira foi resolvido definitivamente, confirmando o entendimento do hoje presidente da República, mas cuja decisão, quando tomada, era presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, que deu uma interpretação conforme a Constituição, na verdade, uma interpretação ao parágrafo 6º do artigo 62, sobre a suspensão, o trancamento da pauta em razão de medidas provisórias que entram em regime de urgência. A gente vai explicar direitinho como é que isso chegou até o Supremo Tribunal Federal, esse mandado de segurança, e quais foram as decisões proferidas e qual foi a conclusão final que se encerrou efetivamente na sessão plenária na quinta-feira. Esses foram os grandes destaques da quarta e da quinta, e na sexta, vários julgamentos também envolvendo listas dos ministros e algumas ações diretas de inconstitucionalidade, que acabaram sendo julgadas com base em precedentes jurisprudenciais e decisões que já haviam sido tomadas aqui no Supremo Tribunal Federal. Uma sessão rápida na sexta-feira, mas também com trabalhos bastante profícuos. O julgamento, como já adiantou a Karina, da validade dos acordos de delação envolvendo os empresários do grupo JF, do qual faz parte a empresa JBS, durou 4 sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal. Exatamente na quarta, foram apresentados votos de 3 ministros. A sessão foi retomada, o julgamento foi retomado na sessão da quinta-feira, como veremos ainda nesta edição. Agora, vamos conferir a sessão da quarta-feira. O julgamento, que havia começado na semana passada, foi retomado com o voto do ministro Gilmar Mendes, que defendeu um controle maior dos acordos de colaboração premiada. Não podemos ficar impedidos de analisar um acordo envolvendo infratores da lei. É uma premissa que precisa ser revisada. Não pode ser dita aqui. Para ele, as delações são importantes, mas devem ser controladas. Estou reafirmando a importância que a colaboração premiada tem para a apuração de crimes. Ainda assim, sem controle, o Instituto pode descambar em direções perigosíssimas, presidente.
Ele votou para manter o ministro Edson Fachin na relatoria dos processos, mas defendeu que os acordos de delação devem ser homologados pelo plenário. A lei do processo nos tribunais afirma que o relator terá as atribuições que a legislação processual confere aos juízes singulares. Artigo 2º, parágrafo único. O regimento interno do Supremo dá ao relator atribuições de ordenar e dirigir o processo, determinando medidas instrutórias. Isso não impediria, entretanto, que a homologação fosse feita ad referendum do colegiado, especialmente em casos que envolvam a dispensa da denúncia. Compreende o poder-dever do juiz de aprofundar a avaliação da legalidade do acordo, inclusive quanto à extensão dos benefícios prometidos. 9 ministros votaram pela validade das delações homologadas monocraticamente pelo ministro Fachin. O estágio, portanto, para mim, é um estágio simplificado pelo contexto normativo. E ninguém se atreve a dizer, pelo menos não ouvi isso no plenário até aqui, que esse contexto normativo, inclusive aquele que revela que o Ministério Público pode deixar de ajuizar a ação penal, seja inconstitucional. O ministro Celso de Mello acompanhou o voto do relator, mas levantou uma questão sobre a vinculação judicial da eficácia dos termos do acordo. A referência que venho de fazer ao importantíssimo papel assumido pelo Ministério Público não significa, contudo, que o Poder Judiciário desconheça os direitos e garantias fundamentais de que são titulares todos aqueles que sofrem persecução penal por parte do Estado, qualquer que seja o delito que lhes seja imputado. Cumpre enfatizar, bem por isso, que o Supremo Tribunal Federal garantirá, como sempre tem garantido, e de modo pleno, às partes envolvidas nos litígios penais, na linha de sua longa tradição republicana, garantirá um direito sempre a um julgamento justo, a um julgamento imparcial e a um julgamento independente. O ministro Fachin explicou que, de acordo com seu entendimento, cabe ao colegiado analisar o cumprimento do acordo. A homologação promove uma espécie de vinculação. Eu fiz a intervenção na sessão passada, à luz do que o ministro Fux suscitou, e fui, sim, dei esse passo adiante na direção do que o ministro Celso agora propôs, embora a minha proposta original se cingia a dizer que o momento da ferição da eficácia é o julgamento colegiado, eu reproduzi o artigo 7º. Agora, se quisermos avançar e explicitar que nesta eficácia há uma limitação em face de uma vinculação condicionada que se dá pelo ato de homologação que já apreciou legalidade, voluntariedade e também a regularidade, espontaneidade e legalidade, tal como agora acaba de expor o ministro Celso, e foram nessa direção, pelo menos do que eu depreendi, boa parte dos votos anteriores, o sentido que dou à eficácia é coerente com essa vinculação. Diante da discussão, a presidente suspendeu o julgamento, retomado nesta quinta-feira. Pois é o que vamos conferir agora, exatamente a retomada na sessão da quinta-feira para mais debates e o fechamento das questões no plenário do Supremo Tribunal Federal. Para o STF, benefícios de delatores podem ser revistos se o acordo de colaboração premiada não for cumprido. O plenário, que já havia confirmado a permanência do ministro Edson Fachin na relatoria dos processos, decidiu também que cabe ao relator homologar monocraticamente as delações, mas que os benefícios aos delatores podem ser revistos pelo colegiado no fim do processo, se o acordo de colaboração premiada for descumprido. Em debate, há situações em que o acordo poderia ser revisto. Acordo homologado como regular, voluntário e legal gera vinculação condicionada ao quê? A que o colaborador cumpra os deveres assumidos na colaboração
No meu modo de ver, não há distância disso para o direito subjetivo do colaborador, é uma forma apenas de expressão, mas foi a expressão que aqui utilizei, vinculação condicionada ao cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, salvo ilegalidade superveniente apta a justificar nulidade ou anulação do negócio jurídico. Vossa Excelência está afirmando que o juiz ou o colegiado, no caso do voto de Vossa Excelência, poderá apreciar os efeitos que foram produzidos daqueles termos acordados, incluídos aí outros fatos supervenientes ou de conhecimento posterior, é isso? Fatos supervenientes ou de conhecimento superveniente. É isso, ou seja, o colegiado poderá, anulação do negócio. O colegiado apreciará. Eu estou perguntando realmente. Poderá apreciar. Poderá apreciar e não fica vinculado só aquilo como se tivesse fechado. Esse condicionado, senhora presidente, condicionada significa que o direito subjetivo do colaborador nasce e se perfectibiliza na exata medida em que ele cumpre os seus deveres. Houve uma dúvida quanto ao termo vinculação usado na proposta do ministro Fachin. Esse termo vinculação, eu tenho dificuldade, porque a rigor, o que pode ocorrer? O ministro aqui no Supremo, eu mesmo homologuei delações, colaborações, que depois o Ministério Público pediu para ir para a primeira instância porque eram fatos de anexos que não envolviam a autoridade com foro. Vai lá para a primeira instância. Vamos supor, o juiz ignora o que foi feito e dá uma sentença sem levar em consideração nada do acordo. O ministro Alexandre de Moraes sugeriu, então, uma nova proposição, que foi acatada pelo relator e pela maioria dos ministros. O acordo homologado como regular, voluntário e legal deverá, em regra, ser cumprido, deverá, em regra, produzir seus efeitos em face ao cumprimento dos deveres assumidos pela colaboração, possibilitando ao órgão colegiado a análise do parágrafo 4º do artigo 966. Eu estou de acordo com a redação proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, ligeiramente alterando o que propõe o ministro Fachin, mas acho que substancialmente trocamos a palavra vinculação pelo dever de observar como regra geral o acordado, condicionado ao cumprimento das obrigações e passível de invalidação com base no parágrafo 4º do 996. A regra, a meu juízo, é que na homologação se examina regularidade, legalidade e voluntariedade. E este julgamento é feito e assim deverá ser observado com ressalva da anulação, da possibilidade de anulação dos atos jurídicos em geral. A ministra Carmen Lúcia esclareceu que a colaboração premiada é um instituto necessário. Este instituto se mantém em vigor, sem ele não se teria chegado ao ponto das investigações e do processo de apuração e de depuração dos crimes, objeto de julgamentos que hoje estarrecem a nação. Fique claro e objetivo que o que foi posto em pauta nesta questão de ordem trazida não é a necessidade de se manter ou não a colaboração premiada. O que queremos é o fortalecimento de todas as instituições que façam com que o Estado democrático de direito se realize combatendo o crime, apurando-se ilícitos, segundo o direito. E lembrou que em janeiro, durante o recesso do Judiciário e após a morte do ministro Teori Zavascki, homologou acordos, seguindo o que diz a lei e no tempo necessário. As 77 delações que me foram apresentadas no dia 19 de dezembro ficaram comigo do dia 19 de dezembro ao dia 29 de janeiro e, portanto, o ministro Teori Zavascki disse que não pararia de trabalhar e que continuaria e colocou à minha disposição no exercício da presidência, a equipe dele de juízes, foi tudo feito nos termos da legislação, com regularidade, e acho que foi muito público, porque foi filmada madrugadas de domingo, madrugadas de sábado, deixando inclusive de viajar para visitar até mesmo meu pai, que estava morrendo, como morreu 9 dias depois, exatamente para fazer face à minha função. Então não foi em 10 dias, foram em 40 e foi para honrar a função do meu cargo. Vamos falar um pouquinho mais a respeito destas sessões da quarta e da quinta-feira e também vamos conferir como foi a sessão de encerramento dos trabalhos do primeiro semestre de 2017 no plenário do Supremo Tribunal Federal.
logo depois do intervalo. É só um instante. Estamos de volta com plenárias, os destaques da semana. Karina, nós tivemos, daqui a pouco vamos ver a sessão da sexta-feira, que marcou o encerramento do primeiro semestre de 2017. E no primeiro bloco de hoje nós vimos a sessão plenária da quarta e da quinta-feira, fechando-se, portanto, o total de 4 sessões, contando as da semana anterior, em relação à questão da colaboração premiada. O que ficou definido pelo Supremo? Os ministros, na quinta-feira, resolveram definitivamente que o relator ele vai fazer a homologação e analisar 3 pontos nessa colaboração premiada que é feita junto com o Ministério Público e o colaborador ou aquela pessoa que está sendo investigada ou indiciada. O relator compete analisar questões de regularidade, voluntariedade ou espontaneidade para assumir aquele acordo e a legalidade do acordo firmado. No segundo momento, vem a sentença de mérito, e nessa sentença de mérito, quem vai se debruçar será o colegiado do Supremo Tribunal Federal, a decisão já não é mais monocrática. E na sessão de quinta-feira, após os debates da sessão de quarta, em que votaram o ministro Gilmar Mendes, ministro Marco Aurélio e ministro Celso de Mello, na quinta-feira, eles decidiram que os ministros no colegiado, além de analisar a eficácia desse acordo, se ele foi efetivamente cumprido e aplicar a decisão final, a sentença final, é possível também que a legalidade do acordo seja verificado caso, após a homologação, surja algum fato superveniente de ilegalidade passível de invalidação ou mesmo anulação daquela colaboração premiada. Então, essa decisão, ao final, questionando inclusive a legalidade envolvendo essas circunstâncias, pode também ser apreciada pelo órgão colegiado. Essa era, inclusive, uma preocupação que foi manifestada na sessão plenária da sexta-feira, logo no início da sessão, pelo ministro Gilmar Mendes, que pelo plenário ou pelo colegiado serão analisados posteriormente à homologação, tanto eficácia como legalidade também, envolvendo essas possibilidades. Essa foi a decisão. Mas na quinta-feira, além desse julgamento finalizado, que, como nós dissemos, foi a quarta sessão plenária em que se discutia esse mesmo tema, outros assuntos foram trazidos ao plenário e, como eu disse no início do programa, uma questão que desde 2009 teve o julgamento iniciado foi definitivamente resolvido na sessão da quinta. Havia um pendente de julgamento, um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, questionando uma decisão do presidente da Câmara dos Deputados, à época, que hoje é o presidente da República, Michel Temer, mas à época era presidente da Câmara dos Deputados, que decidiu, numa decisão tomada pela presidência da mesa, que o parágrafo 6º do artigo 62 da Constituição deveria ser interpretado da seguinte forma: quando uma medida provisória estiver tramitando na Câmara dos Deputados e já atingir o prazo de 45 dias sem a sua apreciação, a Constituição determina que haja o trancamento da pauta e de todas as deliberações. E, à época, o presidente da Câmara dos Deputados entendeu que o que tranca-se na pauta não são todas as deliberações legislativas, mas apenas aquelas matérias que são objetos de projetos de leis ordinárias que poderiam ser regulamentadas por medidas provisórias. Outros assuntos ou outras espécies normativas não poderiam ser trancadas, paralisadas as discussões, como, por exemplo, projetos de emenda à Constituição, projetos de resoluções, projetos de decretos legislativos e projetos de leis complementares, até porque o próprio artigo 62 proíbe que aquelas matérias que a Constituição exige uma regulamentação por lei complementar não pode, hipótese alguma, ser objeto de medidas provisórias. E esse entendimento dado por Michel Temer, quando presidente da Câmara dos Deputados, havia já sido confirmado pelo relator desse mandado de segurança, ministro Celso de Mello, em 2009, confirmado também pelos demais ministros que votaram, e essa semana foi retomado com o voto vista do ministro Luiz Roberto Barroso e os demais que ainda não haviam votado, confirmando esse mesmo entendimento, mas por maioria de votos, vencido apenas ministro Marco Aurélio. Portanto, medida provisória em regime de urgência na Câmara dos Deputados, tranca-se apenas aquelas leis ordinárias que poderiam ser regulamentadas por medidas provisórias e não se tranca todas as espécies normativas que devem continuar as suas deliberações normais. Portanto, destaques da semana, sessões da quarta e da quinta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal.
O plenário do STF também encerrou o semestre nesta semana em uma sessão extraordinária na manhã da sexta-feira. Entre os julgamentos, uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a aposentadoria de magistrados do estado do Piauí. A primeira ação a ser analisada foi um pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros para considerar inconstitucional a emenda à Constituição do Estado do Piauí, que alterou a aposentadoria compulsória de magistrados e servidores públicos estaduais de 70 para 75 anos. A representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil sustentou que essa mudança viola a Constituição Federal, que determina a aposentadoria compulsória aos 70 anos. Ela pede também para que o reconhecimento da inconstitucionalidade tem efeito retroativo. O relator, ministro Edson Fachin, aceitou o pedido da associação e afirmou que a emenda da Constituição do Piauí já nasceu inconstitucional. Ele foi seguido por todos os ministros. Não há dúvida alguma de que a norma do Estado do Piauí, tal como de modo escorreito sustentado da tribuna, cometeu não só uma inconstitucionalidade formal, como também uma inconstitucionalidade de índole material, o que, aliás, já foi reconhecido quando esse plenário deferiu a cautelar. Em seguida, o plenário julgou várias listas que são processos de pauta rápida e a maior parte foi sobre a competência privativa da União para legislar sobre matérias que estavam sendo tratadas pelos estados. Ao final da sessão, a ministra Carmen Lúcia fez um discurso para marcar o encerramento do primeiro semestre de trabalhos do ano de 2017 no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como a própria ministra disse, um semestre particularmente difícil. Ninguém conseguiu arrancar, e jamais logrará fazê-lo, dos corações humanos o sentimento de justiça. É um ideal que a tudo sobrevive. As leis foram feitas para cristalizar e atender esse ideal. Ao magistrado, a quem incumbe aplicá-las, não podem elas constituir um mero fim, como aos teóricos e tecnicistas muitas vezes pode parecer. Elas, na verdade, são um meio, o meio de fazer reinar a justiça, assegurando o equilíbrio das relações sociais. O juiz não procura nos livros de direito a fórmula de suas decisões. Tais fontes representam para ele muito mais o modo de controlar o seu sentimento pessoal, muito menos a inspiração inicial e primeira de seu julgamento. O processo de julgamento do juiz é o da contínua vivificação do direito, fazendo um instrumento de salvação pública. Eu fecho aspas e digo que menciono essa passagem para lembrar que desde outubro de 1828, juízes que compuseram no passado o Supremo Tribunal de Justiça e os que integram no presente este Supremo Tribunal tiveram sempre essa atribuição, a um só tempo, sua responsabilidade e seu dever com o Brasil, o de assegurar a igual observância da lei por todos. Somente então se terá equilíbrio nas relações sociais, segundo a ideia de justiça constitucionalmente definida. E se terá a efetividade do direito, garantindo-se ao cidadão condições de manter sua confiança na liberdade, na pluralidade e na solidariedade como base para a harmônica convivência política e social. O clamor por justiça que hoje se ouve em todos os cantos do país não será ignorado em qualquer decisão desta Casa. As vozes dos que nos antecederam e que velaram pela aplicação do direito, com o vigor de sua toga e o brilho de seu talento, não deixem de ecoar em nossos corações. Não seremos ausentes aos que de nós esperam a atuação rigorosa para manter sua esperança de justiça. Não seremos avaros em nossa ação para garantir a efetividade da justiça. Pelo que foi feito por este tribunal, mas em especial pelo muito a se fazer para a paz nas relações humanas, plurais e democráticas no Brasil, haveremos de persistir em nossas funções com o desvelo dos que vieram antes e com o compromisso com os que vieram depois de nós. A Vossas Excelências, o meu agradecimento pessoal, especial, pelos trabalhos intensos, pelas sessões extras, além das muitas regulares que foram realizadas neste semestre.
Eu desejo a cada um dos senhores um excelente período de recesso e um tranquilo regresso aos trabalhos externos, porque internamente nós continuamos na labuta, como se sabe. Muitíssimo obrigada a cada um dos senhores por terem me ajudado tanto num semestre tão difícil para mim. Os trabalhos da TV Justiça também não param. Você poderá acompanhar durante todo o mês de julho alguns dos principais julgamentos que marcaram este primeiro semestre do ano de 2017, inclusive com reprises do programa Plenárias nos finais de semana, também durante a semana, com os principais momentos dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. E nós voltaremos às transmissões ao vivo, Karina, portanto, já no mês de agosto. 1º de agosto, com sessão extraordinária já agendada para as 9 da manhã, uma terça-feira, e no direto do plenário, quartas e quintas ao vivo e com plenárias no final de semana. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui, na TV Justiça.